Bom dia a todos. Que Deus esteja abençoando a sua vida grandemente nesta manhã, 1º de agosto de 2026, onde nós estamos com o propósito de estarmos orando, exaltando e glorificando aquele que é e será eternamente. Amém? Você possa compartilhar essa live aí com seus amigos, com seus irmãos. Estamos nesse propósito de jejum, 31 dias, onde estaremos orando, intercedendo, estaremos buscando a presença do Senhor, estaremos conversando acerca do livro de Apocalipse e aprendendo um pouco mais daquilo que certamente Deus tem para ministrar aos nossos corações. Você é bem-vindo e que o Espírito Santo de Deus esteja preparando o seu coração para algo novo, que o Espírito Santo de Deus esteja preparando o seu coração para o novo de Deus, Que certamente virá sobre a igreja, virá sobre nós, esse propósito de jejum, 31 dias, 12 horas, 12 horas em jejum para experimentar uma intimidade maior com o Senhor, para aprender mais e mais a ouvir a sua voz, a ter discernimento, a ter a graça, a sabedoria de aprender com o nosso Deus. E nestes dias, certamente, Ele tem algo especial para nos ensinar. O Senhor quer ensinar as nossas vidas mais e mais a depender dEle. Como é diferente quando nós ouvimos o Senhor e sabemos que é o Senhor falando conosco e praticamos a sua palavra. Amém? Vamos ao livro de Apocalipse, capítulo 1. Hoje nós estaremos começando com o capítulo 1, onde a palavra do Senhor é gloriosa, E diz assim: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve deveriam acontecer e que ele, enviado por intermédio do seu anjo, notificou o seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a outros, da parte daquele que era, que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem as nuvens e em todo o olho o verá, até quantos transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamos, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo e, voltado, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante ao filho do homem, com vestes talares e cingido à abertura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve os olhos, como chama de fogo. Os pés semelhantes ao bronze polido, mais do que refinado numa fornalha. A voz, uma voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas e da boca saía-lhe afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temais, eu sou o último e o primeiro. E aquele que vive esteve morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois dessas.
quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Amém, amados? O livro de Apocalipse começa com João na ilha de Patmos. Como você sabe, João foi um dos discípulos de Jesus, e ele, por pregar o evangelho, ele foi grandemente perseguido. E ao ser julgado, ele foi enviado e condenado ao isolamento na ilha de Patmos, onde havia uma prisão, um mosteiro, em que as pessoas iam e não voltavam. E lá, João, né, começou a escrever, graças ao ato do isolamento, de enviar João para aquele lugar. O João começou a ser inspirado por Deus a escrever. Então, quando nós pensamos assim, meu Deus, João, o discípulo de Jesus, né? Ele foi condenado ao isolamento, foi para a prisão, que judiação. Irmãos, e muitas vezes no meio das dificuldades, nos meios das lutas, Deus reverte problemas em grandes vitórias, porque foi lá que João teve visões, foi lá que João teve grandes revelações. Por Apocalipse, a palavra Apocalipse quer dizer revelação, ou tirar o véu. Foi lá que João teve os seus olhos espirituais abertos, e ele pôde contemplar coisas que, se ele estivesse no meio de pessoas, se ele estivesse nas atividades falando do evangelho de Jesus, pessoalmente pregando, ele não teria. E olhando por essa perspectiva, o livro de Apocalipse, o livro que João escreve, alcança muito mais almas e vidas do que se ele tivesse naquela época pregando e não escrito. Não sei se os irmãos estão entendendo, mas foi a forma como Deus agiu através de João para deixar para nós palavras de revelação do que iria acontecer, do que estaria por vir. Então é muito interessante que o primeiro capítulo do livro de Apocalipse, João tem uma grande revelação sobre o Senhor Jesus, quem ele era, como ele era, né? Eu acho muito interessante quando João começa a dizer, né, que ele viu o alfa, o ômega, né? O Senhor diz para ele: eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o início, eu sou o fim, eu sou o que era, eu sou o que é e eu serei eternamente. Muitas das frases e das músicas que nós cantamos em relação a Jesus estão relacionadas no livro de João, são letras verdadeiras da pessoa de Jesus Cristo. E nós vamos ver aqui, né, que ele fala que ele teve como se fosse uma reação, né? Ele ficou como que desmaiado, ele ficou como que fora do seu espírito com as revelações que ele teve. E é muito interessante que quando nós temos uma grande visitação do Espírito Santo de Deus sobre nós, de Jesus nos tocando, é como se nós não estivéssemos em nós, né? É uma experiência extraordinária. Às vezes nós não conseguimos nem palavras para descrever, e é justamente isso que João diz, né? Que ele caiu como que morto, né? Ele ficou em espírito no dia do Senhor, quando ele ouviu uma grande voz, a voz que falava com ele como uma voz de trombeta. E é muito interessante que o livro de Apocalipse, ele revela algumas coisas importantes e que nós precisamos estar atentos. Primeira coisa que esse livro revela é a aparência do Senhor, né? A aparência de Jesus, olhos como de fogo, né? Vestes talares, cingidos, né? Aqui fala como ele era, como é a sua voz, né? Então, muitas vezes as pessoas têm medo de trovão, né? Quando os trovões rugem nos céus em determinados dias de tempestade, eu sempre dizia para as crianças, é a voz de Deus
que está dando ordem, dando comandos sobre a terra, porque a palavra aqui diz que a voz do Senhor era voz como de muitas águas, como voz de trovão, né? Outra coisa que o primeiro capítulo de Apocalipse revela é o título que é dado para Jesus, Alfa e Ômega, que são palavras que querem dizer começo e fim. Alfa quer dizer começo, que é do grego, né? E ômega quer dizer fim. Então, Jesus, ele é o começo e ele é o fim. Ele é o todo. Não existe outra referência melhor para dizer quem é Jesus, né? E é muito interessante também quando a gente vê a reação de João, a reação de qualquer ser humano quando tem uma visitação do Espírito Santo. João cai de joelho, né? Quando ele vê tudo isso, ele cai de joelho prostrado. E muitas vezes nós precisamos aprender, né? Que prostrado é o melhor momento e o melhor jeito de Deus se revelar a nós. Muitas vezes nós queremos que Deus revele a vontade dele, que Deus nos dê discernimento, que Deus nos dê entendimento, mas nós não buscamos ao Senhor como nós deveríamos buscar, né? O propósito do livro de Apocalipse é mostrar tudo o que foi revelado a João que acontecerá com a igreja. Especificamente, esses livros, no início, o livro de Apocalipse foi enviado, e as cartas de João foram enviadas à igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Mas a igreja do Senhor somos nós, eu e você somos a igreja do Senhor. A segunda renovada, a batista, a presbiteriana é a igreja do Senhor hoje. E essas cartas são enviadas para nós. Para quê? Para mostrar o controle e a soberania de Deus e encorajar eu e você a permanecermos firmes no Senhor como cristãos e lutarmos e perseverarmos nas tribulações que virão, nas dificuldades que virão. Essas igrejas passaram por vários acontecimentos, várias situações, do fogo ao esfriamento, né? Do pecado entrando dentro da igreja. E João escreve alertando a elas que elas precisavam voltar-se para Jesus, elas precisavam estar atentas àquilo que iria acontecer na terra como sinal da volta de Jesus. João foi um dos primeiros, né, a crer que Jesus iria voltar para buscar a sua igreja. E eu e você somos os que participamos desta promessa. No versículo 3, olha o que diz o versículo 3: bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Então, o que João está dizendo aqui? Bem-aventurado, né? Abençoado sou eu e você que estamos lendo, que estamos aprendendo, que estamos buscando o conhecimento da palavra, porque o conhecimento vem através da leitura. É muito interessante que muitas pessoas têm medo, né, de ler o livro de Apocalipse, amado. O livro de Apocalipse não é para ter medo de ler, mas é para ter temor ao lê-lo e entender que muitas coisas já aconteceram das que foram ditas para João e muitas ainda acontecerão. E a leitura, o ler, vem trazer entendimento, vem trazer conhecimento. A Bíblia diz que o meu povo perece por falta de conhecimento, de entendimento da palavra. E se você conhecer a palavra, não vai ser enganado no final dos tempos, não vai ser enganado por falsos profetas, por heresias, por conhecimentos que pessoas falam e dizem que está na palavra, né? Então, um dos propósitos é ler. Bem-aventurado
Abençoado é aquele que lê. Então, irmãos, quando você lê a Bíblia, você é um abençoado. Deus está dizendo: você é um filho abençoado, você é um filho que quer aprender, você é um filho que quer ter tempo comigo. Bem-aventurado aqueles que ouvem, não é todos que ouvem, porque muitos ouvem, mas entra por um ouvido e sai por outro. O que é ouvir no sentido do versículo? É prestar atenção. É isso que você está fazendo hoje, prestando atenção naquilo que eu estou falando, e Deus certamente vai trazer uma revelação desse capítulo para você. Ele vai te dar um rema, uma palavra direcionada, né? Então, o que o Senhor está dizendo, o que João está dizendo aqui? Preste atenção quando você ler, quando você ouvir. Preste atenção. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então, quando eu estou lendo em voz alta, quando eu estou ouvindo a palavra, ela está enchendo o meu coração de esperança, ela está enchendo o meu coração de expectativa. E o que diz ainda o versículo? Ou ler, ouvir as palavras da profecia e guardar as coisas nelas escritas, porque o tempo está próximo. Então não adianta eu ouvir, eu ler, mas eu não guardar. Então o que acontece? Muitas das coisas que têm girado ao redor do mundo hoje, né? Muitos acontecimentos, são terremotos, são tornados, são tragédias, o esfriamento do homem, a apostasia da fé, o homem deixando de crer em Deus, deixando de crer em Jesus, no Espírito Santo, deixando a fé, é cumprimento dessa palavra. Então, quando eu conheço a palavra, né, eu sei que está escrito aqui, isso me traz temor e não medo, porque eu sei que o meu Redentor vive, e eu sei que tudo isso é cumprimento da palavra escrita, porque o fim está próximo. Então, se eu sei o que está escrito na palavra, eu sei se Jesus está vindo hoje, amanhã, apesar que a palavra diz que nem o filho sabe o dia certo, mas eu sei dos acontecimentos, entenderam, irmão? Eu sei que os acontecimentos anunciam a volta de Jesus. Então, existem muitas coisas ainda que não aconteceram, né? Mas muitos já estão sendo levados para Jesus através da morte física, né? Através da morte do corpo, né? E nós sabemos que o tempo está próximo. E o tempo próximo indica que nós precisamos vigiar, nós precisamos estar atentos, nós precisamos nos concentrar no entendimento da palavra, não ler a palavra por ler, mas ler para compreender quais são os sinais da volta do Senhor, como que o Senhor se revela através da sua palavra, o que ele está escrevendo aqui, né? É muito interessante que aqui no versículo 4, né? Fala assim: João fala às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que era, que é e que será, e da parte dos 7 espíritos que se acham diante do trono. Então, os 7 espíritos diante do trono estão escritos no livro de Isaías. Isaías fala sobre os 7 espíritos: espírito de entendimento, espírito de conhecimento, espírito da palavra. Então, eu preciso entender, né, o que é que o Senhor está falando, né? E é muito interessante que dentro do candelabro existem 7 lugares para colocar a vela, que é justamente relacionada aos 7 espíritos de Deus. E Deus nos dá acesso a esses espíritos, e nós orando vamos pedir ao Senhor discernimento, vamos pedir ao Senhor conhecimento, vamos pedir ao Senhor que Ele venha direcionar a nossa vida e que nós possamos estar aprendendo através dos espíritos de Deus, através do temor, através da sabedoria, através da ciência de Deus. Então Deus é aquele que vem manifestar sobre nós a sua graça, o seu poder. E aqui a descrição de Jesus enfatiza categoricamente a vitória de Cristo contra Satanás,
contra o anticristo e contra os demônios, né? Então esse livro vem revelar para nós o quanto nosso Senhor é poderoso. A gente já sabe disso, né? Mas só vem reforçar o nosso conhecimento. A palavra do Senhor também diz no versículo 17, né? Quando vi cair a seus pés como morto, porém ele se pôs sobre mim, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, né? Jesus está dizendo aqui para eu e você não temer, que ele é o único que pode nos salvar. Ele é o primeiro e ele é o último. Não haverá um como ele, né? Você pode procurar referências, você pode ler os livros que você quiser, você não vai encontrar alguém como Jesus. Alguém que te ama como Jesus amou, né? No versículo 6 diz: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem como as nuvens, e todo olho verá, até quanto os transpassaram. Todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Todos verão Jesus vindo nas nuvens. É isso que ele está dizendo, né? Que ele nos ama. Como é maravilhoso saber que o Senhor nos ama, que ele entregou o seu sangue, a sua vida, que ele nos libertou dos nossos pecados e que ele nos dará a graça, a alegria de vê-lo vindo nas nuvens. E eu vou dizer para você o que diz esse texto: quando nós temos Jesus verdadeiramente, nós não seremos enganados por quem vai aparecer nas nuvens, né? Quando for o Senhor, nós saberemos que é ele. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus testificará com o nosso espírito, com o Espírito que habita em nós, que aquele é o Salvador. Porque certamente, se o Senhor está dizendo isso na sua palavra, é porque haverão enganadores, haverão homens que virão e dirão ser o Salvador, dirão ser o Cristo, né? Quantos já passaram, né? Se você for estudar a história, quantos já vieram dizendo: eu sou o Cristo, eu sou o Salvador, né? E enganaram a muitos. Todos eles tiveram milhares de seguidores, né? Nós tivemos o caso daquele pastor que levou milhares de pessoas para uma ilha e fez com que as pessoas tirassem a sua própria vida, dizendo palavras vãs. E se nós tivermos entendimento e conhecimento da palavra, é isso que o Senhor está dizendo: nós não seremos enganados. É por isso que nós vamos aprender um pouco do livro de Apocalipse. É claro, irmãos, que não será um tempo hábil para ter todo o conhecimento, mas eu gostaria de convidar você hoje, né? Leia Apocalipse 1 e 2. Já venha para a live com o texto lido. Por quê? Porque ao lê-lo novamente, ao explicar, na medida daquilo que nós tivermos o entendimento, você vai gravar melhor aquilo que vai ser falado. Amém, amados? E eu gostaria de tem muita coisa para ser dita, mas eu gostaria de falar para você aqui do versículo 20, que fala assim: quanto ao mistério das 7 estrelas que vistes na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Olha que interessante, Jesus está dizendo que aquelas igrejas tinham um anjo para cada uma delas, e também está dizendo que havia 7 candeeiros. Os candeeiros era o instrumento utilizado para iluminar, né? Eles eram colocados na rua, em lugar específico, para iluminar o caminho, a passagem para as pessoas não errarem a trajetória. Amados, o que o Senhor está dizendo é que eu e você somos os candeeiros deste tempo. E que nós vamos levar a luz que há em nós, que é Jesus, né? Porque a luz está em nós, Jesus está em nós. Nós vamos levar essa luz e as pessoas não errarão o caminho. Por quê?
Porque elas verão Cristo em nós, a esperança da glória. Então eu e você somos candeeiros. A igreja é um candeeiro. É por isso que Satanás tem uma fúria tão grande contra a família e contra a igreja. É por isso que ele quer fechar as portas das igrejas, mas ele não prevalecerá. Por quê? Porque o Senhor Jesus é quem deixa a igreja para iluminar os perdidos. Então os perdidos estão pela terra, estão pelo mundo, e muitas vezes eles olham para o templo, para a igreja templo, e eles entram porque estão buscando luz, estão buscando paz. Eu e você fomos à igreja buscando paz, buscando luz. Algo ali chamou a nossa atenção. E o mais interessante, o que havia ali? Não havia só homens adorando. A palavra diz que o anjo da igreja estava ali. Que um anjo do Senhor, né? As igrejas têm anjos, irmãos. E anjos é o pastor, mas o anjo também é o anjo espiritual. Se você crê na ação de anjos, eu gostaria de dizer para vocês, se você não crê, você passe a crer, porque o Senhor dá ordem a anjos a nosso respeito, né? E cada igreja tem um anjo. E eu e você temos um anjo que anda do nosso lado. Essa semana eu estava lá no sítio e eu estava fazendo uma oração por uma pessoa que me ligou. E, amados, quando eu estava orando, eu olhei para o alto, eu vi um anjo do Senhor. Eu vi um anjo do Senhor saindo em direção da pessoa. Porque muitas pessoas não creem na ação dos anjos, mas o Senhor vem trazer a revelação para mim e para você, que os anjos do Senhor estão na igreja. Os anjos do Senhor estão conosco. Aonde nós formos, os anjos do Senhor estão conosco. E o Senhor diz na sua palavra que nós precisamos ter o entendimento do Senhor. Então, nós cremos que o Senhor é aquele que trouxe para nós a palavra, a revelação de Apocalipse, não para nós termos medo da volta de Jesus, não para nós termos medo do anticristo, de Satanás, das coisas que vão acontecer. Não, irmãos, é para nós termos temor, né? E segundo a palavra, o temor é o princípio de toda sabedoria. Então, João descreve aqui com muita delicadeza, né? Com muito detalhes, como ele viu Jesus. Ele não viu Jesus como o homem que havia vindo. Ele viu Jesus como o homem que foi para a glória, né? Olhos como de fogo, né? Filho do homem, vestidos com vestes diferentes, né? E é muito interessante que o Senhor Jesus é aquele que traz o entendimento para mim e para você. E que nós tenhamos a sabedoria de saber que Apocalipse quer dizer a revelação. E ore para que o Senhor revele a você aquilo que Ele tem para esse tempo. Ore para que quando você leia o livro de Apocalipse ou o livro da Bíblia, a leitura que você está fazendo, o Senhor traga entendimento daquilo que Ele quer revelar pessoalmente para mim e para você, porque a revelação não era só para João, a revelação não era só para mim, para o pastor, mas a revelação é para você, para os dias de hoje. Então o Senhor está dizendo para mim e para você: não temas, eu sou o primeiro, eu sou o último, eu sou aquele que dou ordem à terra, eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim, eu sou aquele que era, é e será eternamente, amém? Então que Apocalipse traga uma grande revelação ao seu coração. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar diante do Senhor cada um dos meus irmãos. Senhor, sabemos que o Senhor trouxe a revelação deste livro a João, que escreveu as 7 igrejas, mas nós somos a igreja de hoje, que precisa, Senhor amado,
da sua graça, que precisa do seu poder, que precisa, ó Pai, de um mover da tua presença. Que o Senhor se revele a nós neste tempo, que o Senhor traga revelação, que o Senhor traga entendimento, que o Senhor traga a sua graça sobre nós, que o Senhor possa fazer com que verdadeiramente, Senhor, nós entendamos o que João quis dizer no decorrer deste livro. E nós possamos saber, ó Pai amado, e ter o entendimento de que cada uma destas igrejas recebeu as cartas reveladas por um propósito. E nós estamos recebendo esta carta revelada neste tempo por um propósito. Para nos preparar para aquilo que virá, para nos preparar e não sermos enganados, não sermos, Senhor, ó Pai amado, atraído por promessas vãs, mas sejamos atraídos pela tua palavra, pelo teu mover. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir que o Senhor esteja derramando a sua graça sobre nós, que o Senhor esteja, Pai, agindo através do teu Espírito sobre nós. Pai, que o Senhor esteja fazendo com que Cristo se derrame sobre nós de forma especial e continue nos revelando a sua vontade, o seu propósito, o seu mover para os dias atuais. Pai, queremos pedir que nesse tempo de jejum, nesse tempo, Senhor, de leitura da tua palavra, nesse tempo em que estamos buscando intimidade com o Senhor, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor possa alcançar almas neste tempo, que o Senhor possa fazer de cada um de nós, de mim e do meu irmão que está assistindo, um candeeiro, um luzeiro, aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, aonde nós formos, que haja, Senhor amado, ó Deus, conversão, que haja testemunho, que haja luz, porque a luz dissipa as trevas. Pai, pela autoridade que é no teu nome, nesta manhã eu quero te pedir que o teu Espírito Santo haja nas nossas vidas, que o teu Espírito Santo possa vir com fortalecimento, possa vir, Senhor, com a tua graça, possa vir, Senhor amado, com o teu encorajamento, possa vir, Senhor amado, com algo especial sobre cada um de nós. Confessamos a nossa necessidade, confessamos o quanto nós precisamos, Senhor, que tu se mova sobre as nossas vidas, que o Senhor se manifeste sobre nós de forma especial. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir que o espírito de conhecimento, o espírito de entendimento, o espírito de fortaleza, o espírito de temor, Senhor, venha sobre nós, que os 7 espíritos, Senhor de Deus, habite em nós, de forma que nós possamos ser luzeiros e possamos abençoar as vidas que estão próximas de nós e que passarem por nós. Pai, eu quero te pedir que o Senhor abençoe este sábado, abençoe, Senhor, a vigília que teremos à noite, abençoa cada irmão que está, cada irmã que está necessitado no dia de hoje, que o Senhor venha com a tua mão poderosa, protegendo, repreendendo o espírito de enfermidade, todo espírito de enfermidade, todo desânimo. Senhor, repreende todo espírito maligno que traz depressão, que traz, Senhor, espírito de morte. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir que o Senhor derrame vida sobre os meus irmãos, que o Senhor visite através do teu poder, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Que aquele que é e será eternamente, aquele que nunca muda, aquele que é divino, autêntico, aquele que tem o caráter incontaminável, aquele que é poderoso, que é Senhor dos céus e da terra, possa guardar a sua vida no dia de hoje e te abençoar e abençoar a sua casa, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Um beijo no seu coração e amanhã nos vemos pelo YouTube. Amém? Deus abençoe.